Eu mesmo acabei me desligando aqui. Então, ótimo. E como está a novidade sobre o transição planetária? O que você tem para contar hoje para a gente que é impactante? Temos vários assuntos, inclusive, quando nós fizemos a palestra anterior, nós tínhamos perspectivas sobre as coisas que iam acontecer. E hoje nós já temos provas do que já está acontecendo. Inclusive, até para nós impactou, porque a nossa previsão era que começaríamos a ter os efeitos, que nós começaríamos a ver esse astro para 2017. Nós já estamos vendo esse astro, nós já estamos sofrendo os impactos desse astro em nosso planeta, mas tudo escondido de nós. Hoje, no dia 1º de abril, considerado o dia da mentira, nós estamos aqui para tirar, na verdade, o véu do sincretismo de muitas mentiras que os governos, que a mídia, que todos aqueles que não têm interesse que nós saibamos, procuram nos esconder. No dia da mentira, estamos aqui para falar muitas verdades. Que ótimo, e assim seja. E qual a primeira verdade do dia, Luiz? Antes eu vou fazer uma pequena retrospectiva, porque eu sei que tem muitas pessoas que não viram a primeira palestra. Então eu vou passar um briefing rápido sobre a situação que nós já vivemos, que é importante para que todos tenham um entendimento melhor. Porque senão eu vou chegar simplesmente a dizer, estamos passando por problemas, mas eu preciso detalhar um pouquinho esses problemas. Inclusive, no final dessa palestra, eu vou estar passando um link com um arquivo do Word, para que todas as pessoas possam baixá-lo. Nele tem todos os links oficiais de tudo que eu estou falando. Uma coisa que eu gosto de dizer é, vocês não precisam acreditar em nós. Chequem as informações. Nós estamos aqui para dar um direcionamento, nós estamos aqui para dar uma sugestão, nós estamos aqui para indicar um caminho. Mas ninguém é obrigado a acreditar em nós. É muito fácil chegar e falar um monte de coisa e não provar nada. Nós fazemos completamente diferente. Tudo que nós falamos, nós provamos e gostamos quando as pessoas nos questionam. Então, relembrando um pouquinho a primeira palestra que nós fizemos aqui, nós gostaríamos de estar entrando num assunto, que é um assunto até bastante delicado, que é quando nós não aceitamos a verdade, que inclusive é chamado de distorção cognitiva. Isso é um problema que muitas pessoas passam, inclusive à nossa volta. Nós mesmos, às vezes, queremos passar por isso, é de ver a verdade e não querer ouvir, não acreditar que aquilo seja real. E a nossa mente começa a nos enganar com uma série de coisas. Então, um detalhe muito importante é tomar cuidado com a distorção cognitiva. Sejam racionais. A verdade choca, mas a verdade é necessária de ser dita. E dentro dessas verdades, inclusive, até para nós começarmos o assunto, eu gostaria de estar mostrando uma parte, vou estar colocando aqui uma imagem, vou estar mostrando para vocês um pouquinho sobre o nosso planeta, porque uma das grandes mentiras que é falada é que o nosso planeta, o nosso sistema solar é estável. Celso, você consegue colocar a imagem aqui? Coloquei no link. Sabe o número da imagem? Número 1. Número 1? Só um momentinho. Então, o que acontece? Nós aprendemos na escola que o nosso planeta gira em torno do Sol e só. Só que não é bem assim. E essa é uma grande diferença que é importante que as pessoas entendam, que tudo está em movimento. Inclusive, o Sol é um cometa. Parece meio absurdo, mas na verdade o Sol é um cometa que ele cruza a nossa Via Láctea, nossa galáxia. Inclusive os egípcios falam que a cada 25.920 anos, os nossos cientistas falam que a cada 26 mil anos. Tudo está em movimento. Isso é importante porque isso não se aprende na escola, as velocidades são extremamente grandes, o movimento de rotação normal é 465 metros por segundo.
O movimento de translação é 107 mil quilômetros por hora, dá uma média de 29 quilômetros por segundo. Tudo se movimenta muito rapidamente. Inclusive, Celso, você pode colocar a segunda imagem? Ok, inclusive, vou colocar. Nós temos uma cauda aqui chamada de heliocauda. Essa cauda é até interessante porque a NASA diz que ela tem bilhões de quilômetros. Então, é importante porque as pessoas entendam que não é uma informação nossa, isso está no site da NASA, vocês vão receber o site da NASA. Tenham consciência que muitas vezes isso é surpreendente, porque nós estamos sempre naquela história, né? Nunca aconteceu nada. Não é bem assim, não é que aconteceu nada. Tudo está em movimento. E tudo que nós estamos passando são situações cíclicas, porque nós chegamos em um determinado local da nossa galáxia, estamos fechando um ano cósmico e os acontecimentos são todos cíclicos. O importante é entender que determinadas ações que o planeta passa são totalmente cíclicas. Porque infelizmente nós somos condicionados a achar que Para mais leve, vou ver se consigo fazer isso agora, porque não está fazendo upload de todas, tá? Elas estão bem grandes as imagens. Eu vou mudar um pouquinho aqui para a gente conseguir acompanhar. Mas pode ir falando que eu vou ver se consigo fazer isso já. Tá ok. Mas na verdade, o Celso, eu até pedi, passa para a terceira imagem direto, depois a gente coloca, sem problema nenhum. Então, o que acontece? Inclusive, sobre essa heliocauda, que estou aqui comentando com vocês, eu vou até anexar o site da NASA aqui, exatamente onde descreve todas as informações dela. Okay? E minhas informações elas não são presas somente à questão da NASA, são da agência europeia, da agência russa, da japonesa. O importante é estar sempre conhecendo informações de vários lugares diferentes. É uma preocupação que nós temos constantemente. Ok? Dando sequência, até porque as pessoas precisam ter essa noção de tamanho. Celso, tenta colocar a terceira imagem, eu acredito que seja mais leve. Ok. Tá ok, eu estou colocando pelo link aqui, eu sei que as pessoas estão abrindo o link também, que facilita bastante. Essa terceira imagem, na verdade, é a imagem que dá uma proporção de tamanho. Porque as pessoas às vezes têm uma noção que o nosso planeta é muito grande, mas nosso planeta é um grãozinho de areia no cosmos. Inclusive essa imagem que está mostrando, mostra que o nosso planeta, para Júpiter, cabem 3.000 planetas Terra dentro de Júpiter. Se você calcular o nosso planeta para o Sol, cabe 1 milhão de planetas Terra dentro do nosso Sol. E se vocês acham que o nosso Sol é grande, eu vou citar só alguns exemplos. A estrela de Sirius, por exemplo, cabem 2 vezes o nosso Sol. Eu vou pular, porque são várias informações, e o tempo é meio curto. Um exemplo, a estrela de Rigel, cabe 80 sóis nossos, cabem dentro. Antares, a estrela de Antares, cabem 700 sóis dentro. VV Cephei, 1.900 sóis cabem dentro da estrela VV Cephei. E a Canis Majori, que é a maior conhecida até agora, cabe 2.100 sóis dentro dela. Nós somos uma poeira do cosmos. Então todas as formas e eventos que acontecem
o Celso agora colocou a parte da heliocauda, todas as formas que acontecem são exatamente para que as pessoas entendam que eventos externos têm uma interferência muito grande em nosso planeta. E esse astro, que é o Helenin, que é o nome que a NASA o chama, são 2 Helenins, nós vamos estar falando de forma fracionada para que as pessoas entendam, eles passam periodicamente causando uma transformação no planeta. Inclusive, existem profecias maias que falam sobre ele, existem profecias sumérias que falam sobre ele. E se vocês acham que os governos não preparam os seus, existem muitos governos que estão se preparando. Inclusive tem um comercial, Celso, tenta passar a próxima para mim da FEMA. Tem um comercial nos Estados Unidos que ele começa com as pessoas levitando. Imagina um comercial do governo falando para as pessoas que se o seu mundo virar de ponta cabeça, pegue o kit, esteja preparado hoje. Ele está nitidamente falando. Só que a NASA também enviou um e-mail para todos os seus colaboradores, também falando, se preparem. Nós não temos capacidade como gostaríamos de proteger a todos. Se preparem. Então, isso já são mensagens claras deles, dizendo, meus amigos, se preparem porque vai acontecer um grande evento, por isso que os governos estão se preparando para isso. E essa parte bastante importante, que esse grande evento é exatamente a passagem dessa estrela anã magnética. Um detalhe, a NASA sabe disso desde 1962. Está oficialmente no site da NASA. Haverá um videozinho que vocês vão receber no link, que ele ensina e passa os comerciais, e ele mostra como cada um faz dentro do site da NASA para poder ver tudo que eu estou falando, porque é público todas as minhas informações. Você vê o caminho, inclusive com as coordenadas da NASA. Vocês vão até o SkyMap, que é um programa que vocês não precisam instalar nada, é um site, aliás, e ele vai mostrar para vocês, quando vocês transformarem para infravermelho, porque uma estrela anã, ela é energia, mas ela reflete a luz do nosso Sol, da mesma maneira que a nossa Lua também reflete, mas ela não tem luz própria. Então esse vídeo, ele vai mostrar todos os caminhos para que cada um possa seguir. Como eu falo, não precisa acreditar em nós, ok? Inclusive, eles estão fazendo treinamentos. Celso, por favor, próxima imagem. Eles estão fazendo treinamentos com ônibus de evacuação em massa. Eles têm mais de 5 milhões de caixões. Cada caixão cabe 3 pessoas. Eles têm cemitérios preparados. Eles já têm toda uma infraestrutura gigante já esperando. Inclusive essa próxima imagem que o Celso já postou mostra exatamente que não é só a questão dos bunkers. Inclusive eles têm mais de 4.800 bunkers. Se vocês acham que isso é tudo secreto, é só digitar no Google Maps FEMA Camps. Vocês vão ver a maior parte dos bunkers. A maior parte dos bunkers vocês vão estar vendo lá. Então, é importante que vocês entendam que isso não é uma informação dizer que isso é um tremendo segredo, porque não é. A Rússia tem 5.000 bunkers, só que eles já escondem. Eles usam tecnologia já para esconder essa questão dos bunkers. A Suíça tem os bunkers, vários países já têm os bunkers. Inclusive essa próxima imagem que o Celso já postou é o bunker de sementes. Lá na Noruega foi criado um bunker de sementes exatamente preparado para aquilo que virá. Todo o mundo está preparado para situações que vão acontecer. Isso tudo é passado em detalhes, os vídeos vocês vão receber, tem até trens preparados para isso.
A maneira de vocês localizarem o Elenin, como eu falei, são 2. A maneira de vocês localizarem o Elenin, vocês também vão ter dentro do site da NASA. Algumas pessoas podem ter um pouco de dificuldade porque tem que instalar o Java, uma atualização do Java, ok? Mas tem um pouquinho de paciência que vocês vão conseguir fazer os mesmos caminhos. E tem algumas pessoas como eu que são bloqueados pela NASA. Mas é porque eles não querem esconder nada, é claro. Inclusive eu vou estar colocando aqui no link, já o link direto do site da NASA, já mostrando as informações. Esse está mostrando do próximo que virá, que é o Elenin P/2011 NO1, que segundo a NASA, o ponto mais próximo é em 2029. Desculpe, 2024. Mas sentiremos efeitos, com certeza, antes disso. Inclusive, uma coisa muito importante, quando o primeiro passou, ele deixou um rastro de destruição. Mas isso, claro, tudo escondido de nós. Dentro desse rastro de destruição, porque ele movimenta todo o nosso manto da Terra, e mais para frente eu vou explicar por quê, esse rastro de destruição acabou ocasionando um tsunami na usina nuclear de Fukushima em 2011. Só que vocês acham que não passa na mídia isso, né? Vocês acham que não está acontecendo nada. Dentro das coisas que estão acontecendo, está havendo a questão da morte do Pacífico, porque o Oceano Pacífico inteiro está morto, e vocês vão ver muitas provas. Nesse link que eu acabei de postar aqui, vocês têm a oportunidade de ver o índice de radiação nuclear no Japão. Só para vocês terem uma ideia. Isso é uma informação que acaba sempre sendo mostrada oficialmente, só que nós temos que saber achar as informações. Então, quem entrar nesse link vai ver a radiação. Isso é tão sério, essa questão da radiação, mas tão sério, que as pessoas acabam não tendo uma noção de que tudo que nós estamos passando é uma questão real, porque tudo acaba sendo escondido. Esse é o grande problema, que as pessoas acabam não se mostrando. Mas é tudo escondido. Mas isso está acontecendo. Inclusive, vocês vão ver vídeos, eu tenho um vídeo que eu postei, que ele é proibido mundialmente de ser mostrado no YouTube. Vocês terem uma ideia de como isso está afetando diretamente nas nossas questões referentes ao planeta. Porque eles estão escondendo. Entendeu? Isso é muito importante para que cada um entenda. Ok? Uma outra coisa importante para vocês entenderem, nós vamos dar sequência para que possam entender de uma maneira geral tudo que nós estamos passando. Nós estamos falando da usina nuclear de Fukushima. E mais para frente nós vamos voltar a falar dos gatilhos que envolvem a usina nuclear também. Ok? Mas vamos abordar um outro assunto também muito importante, que é referente a essas transformações, é que o Brasil vai sofrer um tsunami. Quando eu falo que vai sofrer um tsunami, eu não estou dizendo talvez sofra um tsunami. Estou afirmando, ele vai sofrer um tsunami. Porque existe nas Ilhas Canárias... Celso, por favor, põe a imagem do tsunami. Nas Ilhas Canárias, nós vamos ter... tem uma grande montanha, que ela já tem uma rachadura. Quando foi feita a matéria, ela tinha 4 metros. Ela já está acima de 5. Essa montanha ela vai cair, e isso é uma questão de quando não se vai. Ela vai proporcionar 20 mega tsunamis que vai atingir o Brasil em poucas horas. Em 6 horas, nós vamos ter, segundo os cientistas, tsunamis de 30 metros com 500 quilômetros de massa. E o Brasil não está fazendo nada para se proteger. E isso é uma realidade. Inclusive na comunidade nós fizemos uma coletânea de sonhos e premonições
Em questão de 10 dias, 80 pessoas mandaram para nós, isso também está nos links, sonhos falando com tsunami no Brasil. As pessoas, de uma forma mais espiritual, cognitiva, ou como cada um gosta de chamar, já têm uma visão do que realmente está acontecendo conosco e o que realmente nós vamos acabar passando. Isso é importante para entender, porque a ciência, ela já dá alguns sinais das coisas que vão acontecer. Inclusive, todos esses acontecimentos, houve uma pessoa, um astrônomo, chamado Carlos Munhoz Ferrada. E ele foi o primeiro que descobriu isso, desde 45, se não me engano, ele descobriu que esse astro já ia passar pela Terra. E ele disse, inclusive, a humanidade não está preparada para aquilo que vai acontecer. Mas eu sei que algumas pessoas podem falar, mas o cientista erra. O problema, que vocês vão assistir num vídeo que está no link, que tudo o que ele falou, ele acertou tudo. Inclusive a questão do Harley, quando passou o cometa Harley, que fez uma alteração, ele previu, aconteceu. Ele previu um grande terremoto no Chile. Ele errou por 4 horas. Não dá para nem dizer que ele errou. Tudo que ele previu aconteceu. Até a questão que houve uma mudança para que, em vez de a pessoa descobrir o cometa ou um astro de fora, que ele receberia o nome. Por causa dele, isso foi mudado para quem previu o cometa, que seguiria o nome. É feito alterações por causa dele. E o interessante também, que existe um documentário egípcio, que também fala, o cataclisma aconteceu vindo da constelação de Leão, e acontece a cada 13 mil anos. Vocês vão ver o documentário no link. Agora adivinham de que constelação ele vem? Constelação de Leão. Isso é importante para que as pessoas entendam que não é achismo. A história já está falando, todas as questões já estão mostrando, e isso está sendo previsto, mas totalmente escondido de nós. Até fazer uma certa alusão, que são 2, o primeiro passou no final de 2012. Aquela questão do calendário maia não estava errado, nós teríamos profundas mudanças. Só que assim, muita gente fala assim, não, mas poxa, eu não vi. Se eu não vi, não é real em 2012. Mas muitas pessoas no mundo viram. Inclusive, nós temos vídeo que vocês vão assistir falando de 2012. Teve TVs também que anunciaram. Celso, por favor, coloca a imagem. Teve TVs que anunciaram o Elenin sendo visto. Não é outra, Celso, por favor. Essa parte agora eu saio da numeração. Qual que é o número da imagem? Só um minutinho. Eu estou indo pela sequência aqui, 6, 7, 8 que você passou. Agora eu não sei qual é o número. Essa é 11, por favor. 11. Depois a 12. Então, o que acontece? A TV russa, em 2012, passou essa imagem mostrando o segundo sol. Então, aquela história, não é o Luiz que está falando que isso aconteceu. A TV russa. E depois, a TV chinesa também mostrou em 2012 o primeiro Elenin. Por que coincidência ou não, a NASA fez a seguinte coisa, ela colocou Elenin C/2010X1 como o nome do primeiro Elenin que passou em 2012. E aí, por coincidência, colocou Elenin P/2011NO1 como um segundo. Então, o que acaba acontecendo? Isso serve exatamente para confundir. Como uma vez passou uma matéria dizendo não tenham medo porque o cometa Elenin foi destruído. Ele bateu no Sol, foi destruído. É uma matéria que saiu no portal Terra. Só que quando as pessoas até colocam isso na comunidade, eu falo, então esqueceram de avisar a NASA. Porque a NASA está monitorando eles até hoje. Eu coloco o link da NASA para mostrar que isso está sendo feito.
Por quê? São mentiras que são criadas, fantasias que são criadas, exatamente para quê? Para que a gente não acredite. A contra-informação é uma coisa muito grande. E nós temos exatamente que sair da Matrix. Até repetindo, Celso, repita por favor aquela imagem que você passou agora há pouco. É a imagem 10. A 10? Tá ok. Inclusive, quando passou em 2012, o que salvou a nossa pele, dentre outras coisas, foi exatamente um cluster de OVNIs. E os OVNIs salvam a nossa pele constantemente. E o importante que vocês vejam essa imagem que está aqui, que foi acabada de colocada, foi exatamente porque Toscano, que é o chefe, o astrônomo-chefe do Instituto da Argentina, ele falou, em base em informações da China, Lenin veio cercado de um cluster de OVNIs. Então, por que não aconteceu coisas mais graves? Na verdade, em 2012 aconteceu muitas coisas. Nós chegamos a ter 800 terremotos acima de 4 por mês. Tivemos explosão tridimensional no núcleo da Terra. Nós tivemos vários outros eventos, só que tudo é escondido de nós. E por que é escondido de nós? Porque existe uma estratégia exatamente de manipulação de massas. Inclusive, uma coisa que vocês vão ver lá, são 10 estratégias do professor de neurolinguista do MIT, professor Noam Chomsky. Ele criou 10 técnicas e vocês podem observar que os governos e a mídia fazem exatamente uso delas. Eles nos escondem as coisas de maneiras que possam parecer absurdas, está escancarado na nossa cara e a gente não consegue ver. Inclusive, os próprios filmes, eles já são filmes hoje, e tem muitos filmes que são preparações. Não é simplesmente um filme. Quando você pega, por exemplo, 2012, que é um dos clássicos, 2012 está lá, todo mundo, vai acabar havendo um sério problema, e aí a Terra está sendo destruída num dia só, que não vai acontecer dessa forma, que eles falam que vai destruir num dia só, e os escolhidos vão para dentro daqueles super barcos que eles criaram. E até no final do filme ele fala uma parte que ele fala, mas nós temos que avisar a população. Aí eles falam assim, não tem o que ser feito, não vamos avisar. E é exatamente o que eles estão fazendo. Eles não estão nos avisando. Um outro filme muito interessante que nós acabamos de fazer, porque nós criamos tipos documentários, nós pegamos as informações e jogamos as informações reais, e sempre com os links oficiais, para mostrar o que eles falam é verdade. No filme que nós fizemos recentemente foi Presságio, que é uma explosão do Sol, e tudo o que aconteceu no filme Presságio, que foi anunciado que estaria acontecendo, na verdade aconteceu. Inclusive tem uma parte no filme, que o filme foi lançado em 2009, tem uma parte que ele fala, haverá uma grande onda de calor pegando no centro-oeste, começando pelo Texas. Em 2010 aconteceu exatamente isso. Pegou uma outra parte dizendo que haveria uma forte explosão solar. Aconteceu fortes explosões solares. Tudo o que o filme falou, aconteceu. Inclusive, na parte desse documentário, que está no link que eu vou mandar para vocês, é uma parte do documentário que eles falam o seguinte, que haveria uma grande explosão e que acabaria, na verdade, com a Terra. E isso, na verdade, aconteceu. Nós somos salvos, mais uma vez, por OVNIs. Foi colocado um escudo na frente do Sol que nos protegeu, mais uma vez, porque já aconteceu isso várias vezes. Só que aí vocês falam, bom, Luiz, você está fantasiando, como é que você vai provar para mim que houve um escudo na frente do Sol nos protegendo? Simples! Essa informação está no site Helio Weaver da NASA. E lá vocês têm um caminho para vocês verem e vocês mesmos fazerem os caminhos. Porque vocês vão perceber que labareda não faz curva. E lá tem uma parte que a labareda está fazendo curva. Então, essa parte dos filmes, eles mostram, inclusive num livro muito conhecido do nosso meio, ele passa uma informação que diz o seguinte, os filmes
nos preparam para o que está para acontecer, para que as pessoas aceitem com facilidade as informações que estão acontecendo. É tipo assim, o governo ele tem estrutura para proteger a todos. É o que mostra os filmes. A maior parte dos filmes que nós começamos a observar é isso, cada vez está se intensificando cada vez mais. E são informações que as pessoas acabam não levando em consideração. Celso, põe a imagem 13 para mim, por favor. E o importante para que vocês entendam também é a questão. Hoje, nós estamos, no dia de hoje, no dia 1º de abril, nós temos 554 terremotos no mundo. Só que o que acontece? Esses 554 terremotos não nos atingem. Nós estamos na América do Sul, que é essa imagem que vai aparecer. Celso, por favor, põe a imagem para mim. Ok, só um momentinho. A imagem 13, por favor. O que acaba acontecendo? Nós temos 108 terremotos apenas na América do Sul e nenhum no Brasil, acima de 4. Nós estamos no lugar mais protegido do planeta. A nossa placa tectônica tem 200 quilômetros. Isso é importante para as pessoas entenderem que o Brasil é o lugar mais abençoado. Inclusive, eu já até fiz uma palestra aqui na rádio falando sobre isso. É o país mais abençoado do mundo. Essa outra imagem que o Celso colocou mostra todos os terremotos que aconteceram na última semana. Não estou falando dentro de 30 dias. Eu estou falando na última semana. Isso é um programinha, inclusive, gratuito, que qualquer um pode baixar. Está na internet. Ele mostra exatamente. Eu fiz a diferença de um para o outro porque as pessoas têm a mania de achar acima de 4 é importante, abaixo de 4 não é importante. Todos são importantes. Inclusive nessa imagem, uma questão muito importante, que aquele terremoto que está acima do Brasil, ele está numa falha da placa tectônica. Só que está havendo muitos terremotos nessa região. Isso aconteceu nessa última semana. Mas está havendo muitos terremotos, e esses terremotos estão mostrando nitidamente que as placas tectônicas elas estão se alterando. E podemos ter um tsunami que atingirá o Brasil diretamente por força desse deslocamento nas placas tectônicas. Não somente na questão das Ilhas Canárias. Isso é importante para que as pessoas entendam, porque nós estamos falando de situações extremamente reais. Tudo sempre escondido de nós. É mais importante a novela, é mais importante o futebol, é mais importante os reality shows. Então, as pessoas acabam sendo adormecidas exatamente dessas informações. Põe a imagem 17 para mim, Celso, por favor. Ok, vou colocar. As pessoas acabam sendo adormecidas. Uma outra informação muito importante, os vulcões. Há poucos anos atrás, nós não tínhamos quase nenhum vulcão. Poderia-se dizer que havia 4 vulcões por ano ativos. Hoje, dia 1º, nós temos 28 vulcões ativos. Só um minutinho, Luiz, que a imagem não fez download aqui. Eu vou fazer já, só mais um minuto, tá? Ok. Nós temos 28 vulcões ativos e 25 vulcões para explodir. Nós temos 4 por ano. Isso mostra que o planeta Terra é uma panela de pressão. Os vulcões são as suas válvulas. Então é importante para que cada um entenda que todo esse reflexo do que nós estamos falando, o planeta inteiro, ele está se transformando de uma maneira mais rápida do que nós havíamos previsto. Isso é importante ressaltar porque não é uma situação que está acontecendo de uma hora para outra. Isso gradativamente está se tornando sério, cada vez mais. Mesmo fazer um comentário só, Cláudia Rodrigues. Isso assusta, mas isso é a nossa realidade. E nós temos um plano B. Nós vamos comentar mais para o final da palestra, que não estou
para pegar e causar pânico, eu estou para mostrar o que está realmente acontecendo, trazer as realidades que são escondidas para nós. Tudo está se agravando, por isso que nós temos que nos unir. Depois eu vou explicar em detalhes o que é esse nos unir, ok? E temos que nos fortalecer primeiro com conhecimento, para poder até acordar as outras pessoas à nossa volta, para que essas pessoas possam realmente ver. Isso está acontecendo, então nós precisamos agir. Entendeu? Então isso é muito importante para que cada um entenda sobre isso. Ok? Se estiver muito difícil, pode passar a 17. Passa. Inclusive eu vou até abordar uma situação muito importante. O planeta está passando por tantas alterações. Quem aqui já percebeu que o tempo está passando rápido demais? Muitas pessoas relatam também que não conseguem dormir. Segura um pouquinho essa imagem, Celso, vou falar um pouquinho mais para frente sobre ela. Muitas pessoas falam que não conseguem dormir. Um dos motivos é devido a uma ressonância do planeta, chamada ressonância de Schumann. O que é exatamente essa ressonância? A nossa mente vibra a 7,83 Hz. Só que a nossa mente, a dos animais, das plantas, o planeta inteiro vibra a 7,83 Hz. Qual que é o problema? Com a aproximação do Elenin, nós estamos tendo uma grande alteração na ressonância de Schumann. Inclusive, muitas vezes, com picos de até 40 Hz. Nesses momentos que as pessoas acabam tendo muita dificuldade de pegar e continuar dormindo tranquilamente. A sugestão, inclusive, para esses casos é procurem meditar, equilibrar os seus chakras. É a melhor maneira que tem para restabelecer a saúde. Inclusive os astronautas, quando eles saem do planeta Terra e estão em missão no espaço, eles entram em câmeras de ressonância de Schumann para restabelecer a saúde. De tanto que isso interfere na nossa mente. Inclusive muitos programas de televisão, muitas antenas de micro-onda, eles todos também alteram o nosso biorritmo natural, porque mexe muito com a questão da ressonância de Schumann. Isso, inclusive, vai ter um documentário lá explicando em detalhes sobre isso. Ok? Falando uma outra coisa muito importante, nós também estamos passando pela inversão dos polos magnéticos da Terra. O que é isso? Se pegar a bússola não aponta mais para o Polo Norte magnético. Ela vai apontar isso para a Sibéria. E como os cientistas falam, ela está galopando de tão rápido. Inclusive eu coloquei até o link do NOAA, que é o Centro Atmosférico e Marítimo dos Estados Unidos. A NASA faz tudo de um determinado ponto e de um outro determinado ponto. Quem faz é o NOAA, só para fazer uma referência. Entrou na estratosfera, o NOAA assume. E o NOAA ele mostra nessa alteração desse link que eu pus, exatamente para que vocês façam a declinação magnética, mostrando que a bússola também está alterada. Mas o que acontece? Levei as perguntas e respondo um pouquinho mais para frente. O que acontece? Uma das coisas que está alterando muito, se vocês estavam preocupados até agora com tudo que eu falei, eu vou falar uma que vai piorar mais ainda. Mas volto a dizer, não estou aqui para causar pânico. Eu estou aqui para trazer realidades, mas também estou aqui para mostrar que existe esperança. Eu vou estar postando aqui um link que é da Agência Aeroespacial Europeia. O que acontece? Ele vai estar mostrando uma situação que o Brasil tem, chamado Anomalia do Atlântico Sul. Vamos imaginar que nosso campo de força da Terra, que chama magnetosfera, esse campo de força está mais fraco. E nessa parte que mostra nesse site, ele mostra exatamente isso. Só que está mostrando essa imagem para vocês quando passou o primeiro Elenin, em 21 de 9 de 2012.
quem estiver tendo a oportunidade de ver a imagem, vocês vão ver que ele está, a parte azul é a parte fraca. Só que o que acontece? E agora é a parte complicada da coisa. Essa segunda imagem que eu acabei de postar é a imagem de 2014. Eu não consegui localizar em nenhum outro aspecto que mostrasse o nosso campo de força. Inclusive ele está dando até com uma imagem não encontrada, mas eu vou passar para vocês depois certinho. Enquanto eu converso com o Celso, eu vou passar. O que acaba acontecendo? O nosso campo de força da Terra está extremamente fraco. E eu não estou falando só de América do Sul, não. Eu estou falando pegando a América do Norte também. Isso é importante para as pessoas entenderem que as alterações elas estão acontecendo, são alterações reais. Essa é uma informação oficial. A primeira de 2012 estava tranquila, a segunda não é nada animadora. Inclusive eu tinha um link certinho e agora simplesmente esse link não está aparecendo a nova imagem. Mas eu vou falando e vou passando a imagem porque eu tenho cópia dela. O que acaba acontecendo, para que vocês entendam? Nosso campo de força da Terra está extremamente fraco. E em virtude disso, está acontecendo uma série de situações em nosso planeta. Quem já saiu e tomou um sol de 15 minutos e sentiu que estava completamente queimado? Parece estranho, né? Mas comecem a observar isso. Nós saímos e rapidamente parece que nós passamos muitas horas e acabamos tomando muito sol. Por quê? Nosso campo de força está mais fraco. Em virtude disso, os raios cósmicos estão nos acertando com muito mais intensidade. Inclusive, quantos de vocês já ouviram falar de matérias que falam, por exemplo, dos raios ultravioletas? Quase não se fala disso. São matérias exatamente escondidas de todas as pessoas. Mas a realidade é completamente diferente. Nós hoje temos uma demanda muito grande de raios ultravioleta, e para que vocês possam tirar suas próprias conclusões, não precisa acreditar em mim, como eu sempre falo, vejam esse link que eu acabei de colocar. Vocês vão observar que a América do Sul está no nível extremo. A maior parte do tempo, nós estamos em nível extremo de raios ultravioleta. Nível extremo causa câncer de pele, causa alterações no DNA, causa uma série de problemas, só que ninguém fala sobre isso. Ninguém comenta que as pessoas têm que sair protegidas. Isso tudo são reflexos das coisas que estão acontecendo com a primeira passagem do primeiro Elenin e as consequências do segundo Elenin. Uma coisa, inclusive, muito importante, que quando nós passamos a primeira vez e passou o primeiro Elenin, Terra, que ele causou todas as alterações, muitas informações passaram a sumir. Simplesmente sumir. Aí as pessoas se questionam, mas poxa, por que ninguém conta nada para nós? Porque não existe interesse que a gente saiba do que está acontecendo. É muito mais importante que ninguém esteja preocupado com o que realmente está acontecendo. Eu sei que muitas pessoas dentro do coração agora podem estar falando, né? Eu sabia de alguma coisa que estava acontecendo errada, mas eu não sabia o que era. Isso que nós estamos mostrando para vocês é exatamente as coisas que estão acontecendo. Isso é cíclico. Nós não somos culpados pelo que está acontecendo. Isso é importante que cada um entenda. Celso, eu mandei um e-mail para você agora com uma imagem, se puder colocar. Acabei de enviar. Então o que acaba acontecendo? Nós não somos culpados sobre o que está acontecendo. Tudo isso são eventos cíclicos.
essa parte da anomalia que está passando na imagem, Araci, ela é muito, muito, muito antiga. Vai ser colocada uma nova que você vai ver que a coisa é muito pior do que essa imagem está sendo mostrada. Inclusive, essa informação que está sendo colocada nessa imagem, ela é exatamente de um órgão oficial, que é a Agência Europeia de Aeroespacial. Então não é o Luiz, isso aqui não é uma imagem da internet, é uma imagem com fonte. Então é importante que vocês entendam por que eu falo com fonte. Todo o nosso trabalho, tudo que a gente faz na comunidade de transição planetária, as verdades escondidas, tudo é pautado em informações oficiais ou meios jornalísticos. Essa preocupação que nós temos exatamente, sempre colocamos as fontes oficiais, essa preocupação que nós temos é exatamente voltada a mostrar para as pessoas que isso está acontecendo. O Celso acabou de postar a imagem, o que está em azul mostra exatamente a parte frágil, e o que está em rosa mostra a parte sólida. Por que isso acontece? Porque como estamos tendo a inversão dos polos magnéticos da Terra, o nosso campo de força enfraquece, até ser feita toda a inversão, e aí depois ele reaparece. Só que existe um problema. Demora, isso não é um processo rápido. Segundo o cientista, ele tem uma previsão que é 2.000 anos. Mas na prática, nós estamos percebendo que esse prazo não é tão longo assim. Então, quando vocês observam essa imagem da ESA, vocês vão ter uma visão de que tudo no planeta está se alterando. Inclusive, a demanda de celular, que o celular tem um sinal muito ruim, também é motivado pelas interferências eletromagnéticas que estamos sofrendo. Sei que muitas pessoas reclamam de certas operadoras, eu sou um deles, que a gente sabe que tudo isso está acontecendo. Uma outra questão muito importante, tudo que nós falamos, sempre pautar informações oficiais, muitas vezes vocês têm que criar um quebra-cabeça. E é isso que nós fizemos. E importante que vocês entendam também que o segundo Lenin, ele já está sendo visto. Muitas pessoas podem falar assim, mas eu nunca vi. Isso aqui é ilusão. Não, o segundo Lenin já está sendo visto. Celso, por favor, eu mandei um segundo e-mail para você. Eu gostaria que você pegasse e postasse a imagem sem título, por favor. Não chegou ainda, tá, Luiz? Estou guardando aqui. Não, cheguei, mandei mais cedo para você. Mais cedo? Tem número a imagem? Está sem título. Sem título, só um momento. Então o que acontece? Essa imagem que vocês vão estar vendo é bastante interessante porque todos questionam a parte que você olha para o Sol ou você tira uma foto para o Sol e o Sol acaba refletindo um lens flare. Lens flare, para quem não conhece, é um efeito que dá na câmera. Então o que acontece? Essa pessoa que fez, na verdade não era essa, Celso, mas eu vou explicar sobre essa também. O que acontece? Essa pessoa que fez uma filmagem, ele fez essa filmagem com a lente sépsia. Então consegue ver nitidamente o Sol embaixo, o Lenin em cima. Essa segunda imagem que foi passada abaixo, já foi feito diferente. Aquelas chapas que tiramos de raio-x, ele colocou uma chapa na frente do Sol, então acabou com o efeito lens flare. Então é importante que vocês entendam que, através da chapa, se vocês pegarem uma chapa, vocês conseguem olhar direto para o Sol, mas na parte escura, e aí vocês vão ver que existem dois corpos com luz própria. Ok? O Celso está postando uma série de fotos aqui no chat, vou explicando uma por uma. A parte de baixo, inclusive tem uma introdução que vai vir um pouquinho mais abaixo, a parte de baixo é o Sol e o Lenin do lado, nascendo na cidade de São Vicente, e foi tirado, não por nós, esse vídeo, inclusive esse vídeo está à disposição nos links, esse vídeo foi tirado através de uma webcam que filma o nascer do sol, mostra a praia. Então não somos nós, isso daí são empresas que fazem isso,
e nesse caso estava lá a Lua, desculpa, o Sol nascendo com a Lua, que é nascendo juntas, é totalmente impossível. E mesmo sendo impossível, eu ainda fiz questão de verificar se havia e não. Se era horrível a legenda, porque na verdade é um erro que a pessoa fez inocentemente. A imagem abaixo, um ponto brilhando, fixo brilhando do lado do Sol, ela também é extremamente nítida, é um vídeo que vocês vão ver, que vai estar lá nos links. Ela é extremamente nítida, tirando por uma pessoa em Uberaba, que ele fez a filmagem até no dia de Natal, dia 25 de dezembro de 2014. É extremamente recente. Ele fez uma filmagem onde mostra ele de uma forma extremamente nítida. Outra coisa importante, dificilmente a gente consegue enxergar muitas vezes essas imagens, porque as imagens, hoje existe uma dificuldade, porque tudo é tampado. Nosso céu, ele é tampado. Mas por quê? Eu vou repetir uma coisa que o Celso fala muito aqui para vocês sobre as trilhas químicas. Os poderosos, ou muitos chamam de os Illuminatis, eles existem, isso é uma situação real. O que eles fizeram? A NASA sabe desde 62 que nós iríamos passar por toda essa transformação. Só que ver o Helenin do lado do Sol gera pânico. Eles vão inventar um monte de mentiras. Vão falar que é uma outra estrela. Já comecei a ver várias coisas na internet, inclusive algumas até oficiais, já começando a preparar uma história para esse astro que vai ficar do lado do Sol. O que acaba acontecendo? Uma das táticas que estão sendo usadas são toneladas e toneladas de produtos químicos sendo lançados na nossa atmosfera. Uma prova disso muito simples é: nós não conseguimos olhar mais o céu limpo. E um dos motivos é exatamente para cobrir o Helenin. Principalmente de manhã e no pôr do sol, onde nós conseguimos ver, por enquanto por uma questão de sorte, porque existe o nosso planeta, ele está sempre em movimento, então dependendo do ângulo, dependendo da cidade, nós não conseguimos ver. Então, às vezes, até você mesmo comentou comigo uma vez, né, Celso, que uma pessoa estava no norte, estava vendo, ligou para os pais no sul. Isso, na Bahia, foi lá na Bahia. E aqui não conseguiu ver o Helenin do lado do Sol. Então, acontece que isso é uma questão de ângulos. Nós temos diversos ângulos na Terra. Então, essa parte, por exemplo, inclusive eu fiquei até muito feliz que hoje uma pessoa acabou de me enviar que ele pegou e fez uma filmagem do Sol de um lado e do Helenin ao lado esquerdo. Inclusive é interessante ressaltar isso. O que leva nós conseguirmos ver sempre do lado do Sol, na parte de cima ou na parte de baixo, e algumas pessoas, inclusive eu, consegui vê-lo exatamente na parte lateral do Sol. Porque ele causou a nossa inversão da Terra. O eixo da Terra teve que se movimentar no mínimo 90 graus para que isso tenha acontecido. Isso fatalmente está acontecendo. Inclusive eu já vi outros vídeos, nós estamos montando documentários sobre isso, que o eixo da Terra está fazendo uma grande inversão, muitas vezes porque é oscilante. Normalmente de 17 a 23 graus e meio. É o normal. Só que agora o que está acontecendo? O eixo da Terra, em determinados momentos, ele está fazendo uma inversão maior do que 90 graus. E graças a essa inversão que pôde ser identificado o Sol de um lado e o Helenin do outro lado. Ok? Isso é uma parte importante, se nós não sentimos, porque nós somos uma bola solta, né? Então, nós não sentimos isso, e, na verdade, isso está acontecendo por esse motivo. Inclusive, em alguns documentários que vocês vão ver, nós explicamos isso em detalhes, de forma bem coerente, sempre com mapas, sempre explicações. Porque é importante que vocês entendam que tudo que a gente fala sempre vai ter um embasamento científico. Celso, me manda a imagem 4, por favor. Essa imagem 4
é o HelioViewer. O HelioViewer é o site da NASA, onde tem 5 satélites que ficam em volta do Sol, cobrindo todos os ângulos do Sol. Não existe zona morta. Ele cobre todos os ângulos do Sol. Qualquer um pode entrar nesse site, é público, não precisa instalar nada. Peguem as coordenadas que estão à esquerda. Essas coordenadas vão até essa data, nesse satélite, nessa lente. Vocês vão ver o Elenin visto nessa data. Por quê? Um determinado satélite, nessa data, ele fotografou, no caso eles filmam, né? Ele filmou o Elenin atrás. E sempre quando acontece esse tipo de situação, eu sempre vou no diagrama de órbita da NASA com a data para ver se exatamente o ângulo que está correto. Porque assim, uma coisa que eu não faço é acreditar em tudo que aparece na internet, e eu sempre procuro tirar todas as minhas dúvidas de forma oficial. Claro, a parte oficial nem sempre é 100% confiável, mas na questão de ângulos, tudo que eles têm feito, as informações estão sempre batendo. Então, ali, um detalhe também muito importante, vejam o tamanho do Elenin comparado ao tamanho da Terra. A Terra mal aparece um pontinho, e isso está em escala. Isso é muito importante que as pessoas entendam essa parte da escala, porque às vezes as informações elas são conturbadas, mas a gente tem que estar sempre olhando as coisas de uma maneira fria. Importante entender também que o Elenin não está causando problema só para a Terra, não. Causou problemas em Urano, causou problemas em Saturno. Inclusive, uma coisa importante para que as pessoas entendam, que teve um vídeo que apareceu na internet de um astrônomo chamado Ken. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, particularmente eu não acreditei nele. Eu achei que seria uma viagem da pessoa que fez. Mas, até por insistência da minha esposa, agradeço a ela por isso, eu comecei a fazer pesquisas sobre isso, sobre esse vídeo. Porque eu observei que nesse vídeo ele estava com informações muito, muito claras sobre o Elenin, mas de uma maneira que estava assustando. Falei assim, não, isso aí é assustador demais para ser verdade. Eu tive um pouquinho de distorção cognitiva, vamos dizer assim, né? Acabei tendo um receio de achar que era verdade. Celso, por favor, no primeiro e-mail que eu te mandei, mande a imagem para mim, número 15, e segura 16, não manda ainda não. Então, o que acabou acontecendo? Quando eu vi a imagem, quando eu vi todo o vídeo, eu simplesmente peguei, analisei tudo com frieza, e apareceu essa imagem no vídeo. E ele vai falando que ele está gravando no celular, porque ele é um astrônomo que, se ele tirasse cópia, era logado, ele podia ser preso. Aí ele começa mostrando exatamente essa imagem. Imagem original, que apareceu aqui um pouco brilhante na escuridão do espaço. Só que ele viu que tinha uma coisa estranha atrás dessa imagem. Claro, eles têm uma tecnologia completamente diferente, eles podem fazer uma série de cálculos e usar a parte da fotografia e filtros que eles têm. Aí o que aconteceu? Celso, me manda a próxima imagem. O que acabou acontecendo? Ele pegou e tirou, através dos filtros, ele descobriu que existia um astro atrás. Exatamente esse que vai aparecer, que é o Elenin. De cara, eu não acreditei, fiz todas as checagens para verificar se isso era verdade. Fui no diagrama de órbita da NASA, verifiquei. Inclusive, ele fala o seguinte, acredito que vocês devem lembrar, a NASA fez uma façanha. Ela pousou uma roseta dentro de um cometa. Todo mundo achou que aquilo ali era uma façanha incrível, mas não é. Por que eles pousaram no cometa e fixaram extremamente forte para que a roseta não saísse do cometa? Porque esse cometa passava por trás de Saturno. E a partir do momento que ele passava por trás de Saturno, ele começou a tirar fotos do Elenin.
Porque o principal objetivo não é a façanha de ter pousado num cometa. O principal objetivo é tirar fotos, cada vez com mais exatidão. Claro que algumas pessoas vão questionar, mas por que o satélite precisou se fixar num cometa para fazer isso? Precisou por um motivo. Existe uma situação chamada distorção de Pioneer. Qualquer astro que seja eletromagnético, que tenha metal, ele é sugado pela energia do Elenin. Então o que acontece? Eles prenderam uma pedra, a pedra passou, segurou e eles tiraram todas as fotos que eles precisavam, que era o rastreamento. Só que algumas pessoas vão dizer assim para mim, poxa, mas o Elenin não está atrás do Sol? Fala assim, não está atrás do Sol. Desculpa, está atrás do Sol. Mas Saturno não está atrás do Sol. Então no vídeo que vai ser passado, que está no link, eu explico que o ângulo que foi tirado as fotos, ele mostra Saturno e atrás de Saturno vai ver o Elenin, atrás do Sol. Então é uma questão de ângulos. E o tamanho dele, estimado, da Terra, é aproximadamente 10.000 vezes o tamanho da Terra. Para respirar fundo um pouquinho agora, né? Essa imagem que nós estamos mostrando, Saturno tem 3.000 vezes o tamanho da Terra. Essa imagem, pela distância, já dá para ter uma base que é no mínimo 3 vezes o tamanho de Saturno. Mesmo que ele não fosse magnético, ele já causaria sérios problemas para o nosso planeta. Inclusive, é importante ressaltar que o polo norte de Elenin atrai o polo sul da Terra e vice-versa. Por isso a elevação do eixo da Terra está de forma tão acentuada. Esse vídeo é verdadeiro. Chequei de várias maneiras diferentes. Uma preocupação que nós temos é, nós não acreditamos cegamente em tudo que é postado. Nós procuramos verificar de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Nós sabemos a responsabilidade que nós estamos fazendo. E isso é importante para que vocês entendam que muitas coisas que nós estamos aqui falando não são frutos de imaginação, são frutos de pesquisas, estudos, questionamentos. Façam os mesmos questionamentos. Perguntem. Se aprofundem nos assuntos. Não acreditem em tudo que lhe falam. Vá nas fontes oficiais. Tudo que nós colocamos na comunidade, sempre embaixo tem as fontes oficiais. Inclusive, uma coisa muito importante para que todos entendam, por que o nosso planeta Terra está fazendo todas essas alterações? Por uma razão muito simples. A Academia de Ciências da Rússia descobriu que quando um metal chamado ferropericlase, inclusive eu coloquei o link da matéria aqui, quando um metal chamado ferropericlase, que é o que nós temos em abundância no nosso manto da Terra, ele recebe uma carga eletromagnética, ele muda a densidade dele. O que acontece? Ele é magnético. Tanto as explosões magnéticas do Sol quanto a de Elenin, quando ele atinge a ferropericlase, e a magnetosfera, o nosso campo de força está fraco. Quando ele atinge, ele causa terremotos, ele causa sinkholes, são aqueles buracos que aparecem no meio do nada. China tem mais de 3.000. Ele causa fissuras. Esse é o grande motivo porque nós vamos ter imensas transformações geológicas no planeta. E isso é cíclico. Quem aqui não lembra da história da Atlântida, que afundou? Isso é real. Lemúria, mais atrás, é real. Inclusive já foi até localizado esses locais. Periodicamente o planeta passa por isso. É cíclico. E o motivo maior é exatamente a ferropericlase. Inclusive recentemente, os cientistas descobriram que dentro do manto da Terra nós temos uma super barreira de rochas feitas por ferropericlase. Então o que acontece? Quando ela quebrar
porque elas vão rachar com o impacto do magnetismo, cada vez mais acentuado. Eles vão acabar com continentes inteiros. E isso aqui não é profecia, isso é uma previsão lógica. Nós temos um astro 10 mil vezes maior do que nós, com 9 anos de antecedência do ponto mais próximo, segundo a NASA. Já está nos causando muitas interferências. Quando ele chegar mais próximo, as interferências eletromagnéticas vão ser tão grandes que automaticamente vai haver fissuras por todo o planeta. E o mundo inteiro sabe disso. Por isso que existem os bunkers. Por isso que existem os bunkers de documentos, existem os bunkers de sementes, existem vários tipos de bunkers para proteger os escolhidos, onde infelizmente nós não fazemos parte. Então o que acontece? O nosso plano B, inclusive, tem a ver com bunkers, mas os nossos, sem escolher a quem. Então o importante é entender que tudo isso que nós estamos passando é totalmente científico. Inclusive, isso já aconteceu no passado. Um outro ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar, que os cientistas descobriram que existe um grande bolsão abaixo da litosfera. Litosfera é onde a gente pisa, onde a gente vive. Chama-se litosfera. Abaixo da litosfera existe um bolsão de metano extremamente perigoso. Que, segundo a cientista, que ela fala num vídeo que vocês vão ter à disposição também nos links, ele fala o seguinte, que a questão não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer o vazamento. Qual que é o grande problema? Esse metano é 99 vezes a capacidade que nós temos na atmosfera. Abaixo da Terra tem 99 vezes a quantidade de metano que temos acima da Terra. Se vazar 1%, a gente já dobra a quantidade de metano. Referências bíblicas dizem, né? Nosso próximo processo de extinção não será feito por água, mas sim por fogo. Então, podemos imaginar que haverá um momento que haverá um vazamento de metano, que na verdade já está havendo vazamentos. Só que os vazamentos estão sendo feitos hoje embaixo dos oceanos. Haverá um vazamento de metano muito grande, e esse vazamento vai para a atmosfera, em contato com os vulcões ativos, ele vai pegar fogo. E é exatamente o que diz na Bíblia, né? Que o próximo evento não será pelas águas, mas sim pelo fogo. Então é importante ressaltar isso, porque todas as profecias, todas não, algumas profecias, né? Elas basicamente têm uma base científica hoje. Eu consigo provar muitas profecias em cima de informações oficiais. O que muitas pessoas iluminadas, os avatares, falaram, já está começando a ser delineado, está começando a acontecer. Inclusive, uma coisa que eu falo, que houve extinção em massa, nós postamos um vídeo, inclusive, mostrando que foi achado ossadas de gigantes. Nós éramos gigantes. Inclusive teve um concurso de Photoshop que muitas pessoas falam, não, isso é montagem, foi por causa de um concurso de Photoshop. Gente, não é. Houve o concurso sim, mas as fotos não são de Photoshop. Inclusive tem os próprios esqueletos estão expostos em museus. Então não é um efeito Photoshop. Você tem matérias de museus falando sobre gigantes. Inclusive, foi encontrados pirâmides no Japão, por exemplo. Vocês vão ver a filmagem dela. Foi encontrada as pirâmides que os degraus eram feitos para gigantes. Tudo foi feito para uma civilização anterior à nossa. Os cientistas até falam, nós vamos entrar no 6º evento de extinção em massa. Mas partindo pelo princípio que o nosso planeta tem 3,4 bilhões de anos e nós existimos aqui há milhares e milhares de anos, toda vez que existe um evento em massa, existe aqueles que se salvam. Essa é a parte boa. Agora tem a parte ruim. Nenhuma dessas vezes
nós tínhamos usinas nucleares. Por que usinas nucleares? Porque a partir do momento que o helenim se aproximar, ele vai queimar tudo que é eletrônico no planeta. Até o celular. Porque ele é eletromagnético. Consequentemente, ele vai fazer explodir as 700 usinas nucleares que existem no mundo. Nós temos que estar preparados. E o projeto que nós estamos aqui, já falando várias vezes, e o nosso objetivo é estarmos preparados, sem escolher a quem, sem pedir dinheiro para as pessoas, porque se eu pedir dinheiro eu vou estar selecionando, que é uma coisa que eu não quero fazer. Isso aqui é um projeto de vida. Então o que acaba acontecendo? Todas as partes que nós falamos agora, que nós demos uma adiantada, inclusive eu dei uma acelerada, porque são muitos assuntos, e são os assuntos que são extremamente importantes. Uma coisa que eu gostaria de estar sempre elucidando, não estou aqui para causar pânico, eu estou aqui para mostrar que nós estamos passando por eventos, por uma transição. Transição não é algo brusco, transição acontece gradativamente. Nós estamos passando por uma transição planetária. E isso é importante para que todas as pessoas sejam cada vez mais lúcidas daquilo que nós vamos passar. Até agora, eu vou abrir para as perguntas, responder as perguntas de vocês. Eu sei que são muitas perguntas. Até eu vou responder direto a do Beto. Curiosidade, qual a finalidade dessa palestra? Porque nós temos um plano B. Qual é o plano B? Nós vamos construir colônias, que serão os nossos bunkers, autossustentáveis, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ok? E o objetivo é alertar as pessoas exatamente para que as pessoas saibam o que esteja acontecendo, que nos auxiliem nas construções, inclusive, porque nós vamos precisar de pessoas que morem, inclusive, dentro delas por algum período. A ideia do projeto inicial é 52 colônias com 6.000 pessoas cada uma. Se vocês me perguntassem há um ano atrás com que dinheiro eu faria isso, eu diria para vocês, eu não sei, mas eu tenho fé. Hoje eu já tenho alguns caminhos. E tem um caminho, inclusive, muito bom, só que nós temos um título internacional para ser vendido, e esse título ele é muito valioso e que está causando uma dor de cabeça para fazer, que é uma operação internacional. Inclusive, até peço que quem for diretor de banco puder entrar em contato conosco, nós passamos a informação. É um título que está no Euroclear. Quem entende sobre isso sabe o que eu estou falando. Esse recurso ele vai ser usado em desdobramentos para a gente poder construir as colônias. A colônia não é minha, não é da minha esposa, não é das pessoas próximas a mim, é de todos. Não adianta hoje você acumular riquezas, porque simplesmente não vai valer de nada daqui 4 anos. Rico vai ser aquele que vai estar protegido. Nosso objetivo é estar aqui com as pessoas, espalhando o conhecimento para as pessoas. Como eu falo, eu tenho 2 missões de vida. Uma é espalhar a verdade. É o que nós estamos fazendo. A segunda é juntar as pessoas de bom coração, porque isso é um mega projeto, uma operação de guerra. Juntar as pessoas de bom coração exatamente para poder trazer ajuda para todas as pessoas. Vou responder uma pergunta do Gil Mendes. Até que ponto devemos acreditar nas profecias, sendo que, segundo Chico Xavier, relata que elas acontecem para nos melhorar, vamos dizer assim, para que elas não aconteçam. O problema é o seguinte, profecias, às vezes elas acontecem. A profecia de Chico Xavier, eu conheço, ela diz que acabaria a nossa moratória em 2019. Sinceramente, eu descobri essa profecia depois que eu já tinha feito os cálculos de 2019. Então, para nós, foi uma confirmação. E por que eu acredito, sim, que ele está certo e que vai haver essas interferências? Por uma razão muito simples. Tudo que a gente fala é sempre de forma científica, mas nós temos outros tipos de conhecimento que fogem essa esfera
e já foi motivo de uma palestra, inclusive aqui, com contatos com extraterrestres. O que acaba acontecendo? Isso, inclusive, já vazou na internet de um oficial das Forças Armadas Americanas que disse que eles desativaram mísseis nucleares. Só que eu conheci essa história a fundo. Na época de Reagan e Gorbachev, iria haver a Terceira Guerra Mundial, que seria a guerra nuclear. Apareceram seres, tanto por Gorbachev quanto por Reagan. As naves passaram e desativaram todas as ogivas nucleares. E os seres tiveram uma conversa com esses dois presidentes da época e falaram que eles não poderiam explodir a Terceira Guerra Mundial. E eles iam fazer isso. Então eles interferiram diretamente para que isso não acontecesse. Só que na profecia de Chico, ele fala que se os humanos não causassem a guerra, então de uma certa maneira os humanos causaram a guerra. Que ela só não aconteceu devido à interferência deles. Mas pelos humanos, sim. Então essa profecia, que é acabar a moratória, realmente vai. E particularmente eu acredito da seguinte maneira. Esse planeta ele está evoluindo. Só que do jeito que a humanidade está, ela jamais irá evoluir. Com os conceitos morais que existem hoje, com as pessoas presas ao dinheiro como se fosse um deus, isso não vai fazer que essa evolução seja feita. Eu acredito particularmente que 94% da população mundial morre rapidamente. E a partir das pessoas que estiverem protegidas, porque nós vamos criar lá uma nova humanidade, com conceitos morais, respeito à família, um ajudando o outro, não vai ter dinheiro. Os conceitos serão outros. A ideia de vida é completamente diferente. Só que isso vai ser criado com a ajuda de vocês. Claro, até uma coisa que eu digo, não será uma democracia. Por que eu falo que não é uma democracia? Porque nós temos a visão que todo mundo é igual. A nossa democracia hoje em dia não veja dessa forma. Eu consegui um cargo de poder, eu vou me prevalecer dele, vou ajudar os meus amigos. Então aquilo que deveria ser bom para todos passa a ser bom para alguns. E como eu não aceito esse tipo de coisa e as pessoas à nossa volta não aceitam, nós vamos ter que impor algumas regras de coletividade. Todos são iguais. Alguns terão mais responsabilidade do que os outros. Inclusive eu tenho um vídeo que eu explico em detalhes a questão da colônia, em 2 horas, explicando detalhe por detalhe. Toda essa nossa visão de como vamos fazer esse trabalho. Então é importante para que cada um entenda que é um projeto de vida. Eu acredito que é o melhor projeto que existe, que é a continuidade do planeta, a continuidade da raça humana da nossa parte. Eu não posso dizer, eu não tenho nenhum bunker nos Estados Unidos, nem pretendo ter, nem quero que se fosse oferecido, não aceitaria. Eu prefiro estar aqui, porque aqui realmente é o lugar mais seguro do planeta, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em cima de muitos estudos. Eu já fiz uma palestra sobre isso aqui na Rádio da Terra. Entendeu? Então é importante que as pessoas entendam que todas as coisas que estão acontecendo são situações extremamente importantes. Inclusive, eu vou até fazer um adendo, o Christian mandou uma pergunta, e eu já vou responder essa pergunta sua. Vou direto na parte da pergunta. Você comentou no vídeo, na net, que no canteiro de obras colônias haverá a autonomia na construção de pré-moldados. Exatamente. Isso barateia muito o custo. Terá um valor astronômico. Tá, a questão com relação de oxigênio, já foi pensado sobre isso. Tudo que você pode imaginar, inclusive os seres nos ajudam nesse sentido, já foi pensado. Já foi pensado em nós ficarmos submersos por anos debaixo da terra. E aí você tem a parte de purificação, e é muito fácil. Já foi pensado na questão das temperaturas acima de 50 graus ou abaixo de 50 graus. Já foi pensado na questão dos raios cósmicos, porque nós vamos receber cargas de raios cósmicos. Já foi pensado na parte de purificação de ar. Todas as formas que você pode imaginar de problemas, acredito que nós já pensamos, mas vamos constantemente estar revendo com grupos de pessoas que vão ser formados
exatamente questionando tudo, porque nós sabemos o seguinte: a partir do momento que nós entrarmos e que fechou as portas, nós não temos mais ajuda de nada. Ou nós temos tudo ali dentro, 1000% funcionando, com o plano A, B e C. Se der errado o plano A, a gente vai para o plano B. Se der errado o plano B, nós vamos para o plano C. Em algumas situações até mais. Se nós não estivermos totalmente preparados para tudo que pode dar de errado e não cercarmos, o projeto vai por água abaixo. Então isso é importante para que vocês entendam que todo aspecto, tudo está sendo preparado com antecedência. Nós ainda estamos travados a parte dos recursos, mas como tem que ser feito, eu sei em cada detalhe, inclusive até com a ajuda dos próprios seres. Eu até falo que o projeto não é nosso, é deles. Todas as pessoas que vão estar lá, eu não vou escolher. Eu falo que isso fica a cargo de Deus. Até respondendo uma pergunta sobre como vai ser a parte das pessoas chegarem nas colônias, nós vamos ter feito pontos de transbordo. O que é isso? São pontos que vai ser avisado antecipadamente. Inclusive nós vamos fazer eventos que as pessoas vão até os pontos de transbordo, que serão pontos centrais para nós podermos redistribuir para as colônias. Porque não vai ser divulgado aonde é a colônia. Principalmente porque cabe só 6.000 pessoas cada uma. Então nós temos que redirecionar. Existem 4 gatilhos que vão levar as pessoas para dentro das colônias. Quais são os gatilhos? Primeiro, o supervulcão de Yellowstone explodir. Esse vulcão é tão poderoso, que é uma caldeira, que ele acaba com o clima do planeta em 4 meses. Tem um documentário também no link para vocês assistirem. Segundo, acabar a eletricidade do planeta. Então vai ter que ser feito alternativas para as pessoas chegarem de carro, e muitas que quiserem morar perto dos pontos de transbordo também serão bem-vindas. Terceiro, a usina nuclear de Fukushima explodir na totalidade, ou qualquer usina nuclear explodir. A usina de Fukushima sozinho, segundo o NOAA, ela acaba com o hemisfério norte. Sozinho. Uma usina, nós temos 700. E o quarto seria uma convulsão social, que seria como se fosse o ebola totalmente alastrado, ou alguma situação semelhante, que aí todo mundo seria avisado e acionado para correr para os pontos de transbordo. Tem até 3 dias para chegar. Claro, lotou, cabe a cada administrador a pegar e poder auxiliar as pessoas. Se vai entrar ou não, fica a critério deles. Eu sempre faço uma margem um pouco maior, sempre imaginando qualquer coisa que pode dar errado. Ok? Uma coisa muito importante, que eu já ouvi, a gente escuta de tudo. E algumas coisas é melhor escutar do que ser surdo. E uma delas que eu escutei dizendo o seguinte: vocês vão prender as pessoas para os reptilianos. Ou vocês vão fazer uma ditadura. Gente, no máximo que eu tenha de amigos e pessoas muito próximas, eu tenho umas 100 pessoas. Só em uma colônia nós estamos falando de 6.000. Para isso dar certo, inclusive essas pessoas próximas a mim vão ser espalhadas. Para isso dar certo, todo mundo tem que ajudar. Isso é um projeto de vida. Eu sei que muitas pessoas podem pensar assim: mas eu tenho minha vida, não consigo nem pagar minhas contas. Concordo com vocês, mas tem muitas coisas que vocês podem fazer para se preparar. Uma das coisas que eu acho muito bacana, eu aconselho a todo mundo: coloquem seus filhos no escoteiro. O escoteiro já vai dar uma base para eles. Tem muito adulto, seja escoteiro. Vocês já vão ter uma base de sobrevivência. Existem muitas comunidades que dão cursos de sobrevivência. Por exemplo, eu sou contra as ecovilas. As ecovilas, elas têm um princípio errôneo por alguns aspectos. Primeiro, as pessoas sabem onde é. Imagina, acabou a eletricidade do planeta, em 3 dias você já tem uma guerra civil por alimento. Aí as pessoas vão desesperadas, não tem comida. Aí sabe que tem uma ecovila perto. Chega uma hora de 200 a 500 a 1.000 pessoas vão invadir atrás de comida. Já é furada. O conceito passa a ser errado. Segundo, nós vamos ter problema com respiração, com ar. Nós temos que ir para debaixo da terra. E para ir para debaixo da terra, você tem que ter toda uma preparação. Todas as ecovilas que eu conheço são de superfície. Então, esses sentidos acabam não dando certo.
porque a situação ela é muito mais severa do que nós gostaríamos que fosse. Ok? Inclusive na questão do abastecimento de água, você tem várias formas de abastecer, até do ar você retira água. Por exemplo, eu já tenho a tecnologia de converter carros movidos a combustível, movê-los a água. E, sinceramente, é uma tecnologia simples. Então, o que acaba acontecendo? Muitas coisas que nós vamos estar nos preparando, nós vamos estar sempre, é uma nova humanidade, com conceitos completamente diferentes, entendeu? Respondendo a sua pergunta, Cláudia Batistucci, se eu não conseguir chegar em Mato Grosso, como me proteger se não tiver um bunker? Sinceramente, você pode se proteger por um período só. Em determinado momento, você vai ter uma grande dificuldade de dar sequência à vida. Tem algumas pessoas que constroem os seus próprios bunkers. O bunker ele pode ter espaço e você pode ficar 20 anos dentro do seu bunker. Só que vamos calcular algumas coisas por que não dá certo. Primeiro, vamos calcular que esse bunker construído tenha 50 pessoas. Primeiro, você tem manutenção. Segundo, você vai estar confinado num espaço pequeno. Então você vai ter muitos problemas de atritos, por mais atividades que vocês façam. Terceiro, não tem escola, então não tem continuidade. Quarto, não tem hospital, então não tem continuidade. Por mais que você tenha médicos, os médicos também morrem. É tanto complicado. Um bunker para curto espaço de tempo, alguns anos, ele ainda pode ser uma vantagem. Mas nós estamos fazendo uma preparação, por exemplo, para 8 anos debaixo da terra. Lacrado, sem oxigênio. Essa é a nossa principal parte de preocupação. Os alimentos vão ser todos alimentos vegetarianos. Por mais que diferente, nós vamos ter ovos. Nós vamos ter bastante ovos, mas não vai ter nada de carne. As pessoas que têm seus animais, gato, cachorro, podem levar, porque eu sei que muitos são seus filhos. Ok? Evanita Ferreira, já existem algumas colônias aqui no Brasil. Como é que nós vamos fazer? Eu não conheço. Ok? Particularmente eu não conheço nenhuma e todas estão preocupadas na questão financeira. Você paga, você entra. Se você tem dinheiro, você é salvo. E é totalmente diferente do conceito que nós estamos fazendo. Ok? Acabei respondendo a pergunta da Débora também. Se for para ficar no planeta, somente para quem tem dinheiro, para se proteger, prefiro ir? É uma escolha sua. Mas, primeiro, eu não estou pedindo dinheiro para ninguém. Ok? Quem tiver muitos recursos e que entenda que fazer parte de um projeto desse é uma coisa extremamente importante, é muito bem-vindo. Principalmente que até nós desenvolvermos essa questão dessa venda desse título no exterior, eu precisaria de engenheiros que começassem a construir conosco a planta. E isso tem custo. Se alguém quisesse oferecer, inclusive, para custear isso, é extremamente importante para nós. Nós ganhamos tempo com essa história. Isso é importante para que todo mundo entenda que nós não estamos pedindo dinheiro que não possa ajudar. Na verdade, não tem nem conta aberta, não peço nada. Nosso objetivo realmente é vender o título e trazer pessoas de bem para vir nos ajudar. Claro, tem muitas pessoas que estão pensando assim, mas se Deus quiser, eu vou lá. Ou eu vou ser salvo se Deus quiser. Gente, desculpa, Deus está fazendo a parte dele. Ele está dando oportunidade para a gente saber o que está acontecendo e para que nós venhamos a tomar uma atitude. Um grande erro de muitas religiões é achar que tudo vai ser resolvido porque Deus vai resolver por nós. Isso é um conceito errôneo. Deus avisou Noé, Noé pegou o seu grupo inteiro durante 40 anos, foi para um lugar seguro. Como a questão da arca de Noé. Desculpa, Moisés. Pegou Moisés por 40 anos e foi. Como Noé fez a arca. Então o que acaba acontecendo? Todos os exemplos que nós temos é exemplo de luta. Nada vai ser diferente. Inclusive eu sei que tem algumas religiões que pregam que vai haver o arrebatamento por extraterrestres. O meu ponto pessoal isso não vai acontecer da forma que vocês imaginam. Os arrebatamentos serão feitos pelos extraterrestres que estão na Terra. Não pelos humanos, porque nós estamos aqui num processo de evolução.
E muitos também pensam assim, não vou fazer nada, se for minha hora. Desculpa, gente, mas isso não é suicídio? Você sabe a verdade. Você não toma atitude nenhuma para se proteger pelaquilo que vai acontecer. Você está cometendo suicídio. Então, espiritualmente falando, você vai para um lugar muito ruim. E você não fizer nada para as pessoas que dependem de você, você está cometendo assassinato. Porque você sabe da verdade e está deixando as outras pessoas morrerem. Você está matando essas pessoas. Então nós temos que sair da zona de conforto e achar que nós não temos responsabilidade sobre os nossos, porque nós temos muita responsabilidade. Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas com suas contas, estão preocupadas que não conseguem pagar o aluguel, estão preocupadas com uma série de coisas. Então o que eu peço para vocês? Primeiro, fiquem atentos ao que está acontecendo com o mundo. E avise o máximo de pessoas possíveis. Segundo, tentem se preparar de qualquer maneira. Porque é importante que vocês entendam que tudo que nós vamos estar fazendo é para a humanidade, para essa nova humanidade. Terceiro, vai chegar um determinado momento que com os recursos liberados, eu vou chamar pessoas, eu preciso de 6.000 pessoas. Eu vou chamar pessoas que queiram trabalhar diretamente com salários. Mas um dos principais critérios para você fazer parte desse grupo, desse conjunto, é você ser desperto. Certa vez, conversando com um empresário, expliquei o que estava acontecendo e ele disse, mas meus amigos não vão acreditar em mim. Eu fui muito claro para ele. Bom, é muito simples. Você sabe o que está acontecendo. Você vai ver do lado do Sol, você está vendo um astro. O planeta está passando por várias convulsões que vão se agravar e 2019 vai ser insuportável. Você está vendo tudo isso acontecer. Você acha que eles não vão perceber que precisam fazer alguma coisa? Você acha que todos vão simplesmente pensar, isso não é da minha conta? Eu quero que cada um entenda com essa palestra e o objetivo de mostrar principalmente a questão de Saturno, porque já deu uma noção de tamanho real dele, é mostrar para as pessoas que isso é extremamente sério. E todas as informações são informações oficiais, claro, totalmente escondidas de nós. Nós temos 4 anos para desenvolver esse projeto. Nós precisamos de muita ajuda. Até pensamentos positivos, orações, mandar energia positiva, tudo é muito bem-vindo. Mas, acima de tudo, nos ajude espalhando a verdade. Vou responder a pergunta do Felipe. Essas colunas e bancas realmente são a solução para salvar a humanidade? Quanto tempo vai durar a passagem do Lenin? Felipe, eu gosto de pensar o seguinte. A humanidade toda eu não vou conseguir salvar. Eu salvo menos de 2% da população do Brasil. As pessoas que estiverem dentro das colônias, porque é o nosso projeto, nós vamos ter esperança. Hoje nós não temos esperança. Hoje nós vemos a situação no mundo se agravando cada vez mais e em volta de muitas mentiras manipuladas por técnicas de manipulação em massa. Eu acredito que isso vai dar certo, acredito, tenho fé e vou lutar para isso dar certo. Nós teremos no mínimo 6 metros de terra sobre nós, mais 2 metros de concreto armado em volta de tudo. Claro que os engenheiros que vão passar essa especificação, mas estou supondo mais ou menos isso. Tudo de uma maneira de proteger a nós ao máximo. Se nós vamos dar certo ou não vai dar certo, eu prefiro pensar que eu prefiro tentar e lutar, e vai dar certo sim, eu tenho muita fé que vai dar certo, do que ficar simplesmente cruzando os braços e achar que vou ser abduzido por um extraterrestre, ou se eu morrer está tudo bem porque Deus quis assim. Eu prefiro lutar. E eu acredito que eu tenho muita gente boa do meu lado, tem muita gente ouvindo essa palestra, tem muita gente de bom coração, que também quer lutar. O que a gente não pode é ficar omisso, ficar na zona de conforto, achar que os governos vão nos proteger, porque vocês sabem muito bem que isso não vai acontecer. Nós temos que parar de pensar que Deus vai vir para cá e vai resolver todos os nossos problemas. Deus já está nos dando a oportunidade de sermos salvos.
E isso que eu acho que é importante que cada um entenda. Só que nós teremos que fazer a nossa parte. Débora Hitz, você perguntou, quanto isso vai custar? Para as pessoas? Nada. Não estou pedindo dinheiro de ninguém. Se eu pedisse qualquer centavo de qualquer pessoa, eu estaria separando. Ó, você é rico, você vai viver. Você é pobre, você vai morrer. Eu não tenho esse direito. Principalmente porque é uma missão de vida. Eu não quero um centavo de ninguém. Claro, quem tem muito dinheiro, entende que daqui a 4 anos o dinheiro não vai valer de nada, e que quer ajudar, quer fazer com que esse projeto dê certo, quer colaborar, claro que é super bem-vindo. Mas eu sei que os grandes valores virão ou de empresários que entendam que a importância de tudo que nós estamos fazendo e a seriedade, ou da venda dos títulos. Porque um título que nós estamos falando é um valor muito alto e com os caminhos de transformar outros títulos em valores muito altos. Porque esse é um projeto muito, muito caro. É um projeto de vários bilhões de dólares. E esse dinheiro, através dos títulos, eu consigo fazer que aconteça. Ok? Estamos passando por dificuldades para resolver algumas coisas, mas, num determinado momento que a gente vencer essas barreiras, por isso que até o pensamento positivo, as energias positivas são importantes, no momento que nós superamos essas barreiras, que é uma operação internacional, aí nós vamos poder pegar, arregaçar as mangas do jeito que a gente precisa fazer, e aí vai ser uma operação de guerra, várias frentes ao mesmo tempo, todas as colônias vão ser construídas ao mesmo tempo. Isso vai ser uma operação de guerra, tudo com pré-moldados. Importante entender também o seguinte, após o período de planejamento, que é uma parte que demanda muito tempo, foi feito o planejamento de tudo que nós precisamos fazer, as plantas estão feitas, todo o processo técnico está montado. Nós montamos em menos de um ano, em sistema de pré-moldado, todas as colônias. Porque é um processo rápido. E nós estamos fazendo uma operação com muitas frentes diferentes. Então, o medo que a gente tem de chegar e falar, não vai dar tempo, sinceramente, para mim, Luiz Aurélio, o momento mais difícil desse projeto é mais de 300 mil pessoas chegando nos pontos de transbordo, sendo redirecionados para as colônias. Para mim, esses são os momentos mais críticos do projeto. E quando chegar, vai ter 150 pessoas que já vão morar dentro das colônias. Essas 150 pessoas têm que ser extremamente preparadas para receber 6 mil pessoas que vão chegar desesperadas, com medo. Muitos filhos, os pais não vão conseguir chegar. Muitos pais, os filhos não vão conseguir chegar. Vai ser muita dificuldade para todos os aspectos. As pessoas vão chegar com bloqueios, depressões, medos, angústias. Serão situações extremamente complicadas. Esse momento é o momento que eu falo que é o mais crítico do projeto. Mas eu sei que eu tenho pessoas maravilhosas à minha volta que vão poder nos ajudar muito nesse momento que, ao meu ver, é o momento mais difícil. Fábio Gonzaga. Eu moro em São Paulo, Zona Leste, Guanás, não sei como fazer para ir até Mato Grosso, para suas colônias. Eu vou te dizer como eu falo para todo mundo. Existem algumas alternativas. Primeiro, você pode trabalhar na colônia. Você sendo uma pessoa desperta, vai chegar um determinado momento que nós vamos chamar as pessoas para ajudar. Vocês vão com as famílias. E aí você pode morar próximo ou trabalhar nas colônias. Eu preciso de 150 pessoas por colônia. Eu preciso de 6 mil pessoas. Então, essa é uma situação extremamente importante. Eu preciso de mão de obra, mas de despertos. Eu preciso que pessoas que entendam que nós estamos fazendo algo para a humanidade, para essa nova humanidade que vai vir. Não pessoas que estejam lá por causa do salário, mas sim pessoas que estejam despertos, que saibam que está fazendo isso com amor para outras pessoas, mesmo sabendo que muitas vezes você não vai ter agradecimentos. Mas isso faz parte. A segunda opção é você treinar, porque nós vamos criar essa opção também, e as pessoas vão criar rotas para poder chegar lá. Senão não vai ter escolha, você vai ter que ir de carro. Se explodir o Wellstone primeiro, dos 4 gatilhos, você consegue ainda ir de ônibus, porque as pessoas não vão ter caído a ficha ainda
da gravidade do que está acontecendo. Então as pessoas não vão entender muito ainda. Então, durante um determinado tempo, nós vamos acabar tendo uma certa calma para poder fazer isso. E a outra opção, vai ser dito quais serão os pontos de transbordo, que você pode se mudar para uma cidade próxima, ou na cidade do ponto de transbordo. E aí você segue sua vida normalmente. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Não haverá nenhum tipo de comboio de ônibus indo para os lugares, isso não haverá, não temos condições de fazer isso. Ok? Henrique Stott, quem vai querer comprar esses títulos também não valerão de nada? Hoje eles valem. O mercado financeiro internacional vive no mundo do hoje. A maior parte das pessoas não sabe o que está acontecendo. Eles estão presos na Matrix. A visão deles é: eu vou ficar rico cada vez mais. As pessoas que começam a entender que isso não está acontecendo têm direcionamentos diferentes na vida. Mas hoje você tem que pagar os seus impostos, hoje você tem que se alimentar. As pessoas estudam e fazem planejamento em suas vidas, às vezes até para daqui a 10 anos. Por exemplo, eu sei que é complicado uma pessoa que estuda comércio exterior e várias outras profissões que estudam, para nós não vai valer de nada. Dentro das colônias não vai ter valia de nada. Então, é importante que cada um descubra a sua verdade. Hoje, esses títulos valem muito dinheiro. Só para uma referência, esse primeiro título, que não é meu, é de um amigo que está me dando essa oportunidade, e sou muito grato a ele. Esse título tem um valor maior de que 200 milhões de euros. Ok? Mas ele tem os caminhos para colocar outros títulos, que é o mais difícil. Ok? E lastreado por um banco, né, na Europa, que ele realmente que é o emissor do título. Então é uma coisa extremamente sólida. Não existe riscos. Rubens Carnett Jr., uma pergunta inteligente a sua. Se existe a possibilidade, por algum motivo, do governo intervir juridicamente no funcionamento das colônias, como serão as relações de trabalho? Se intervir, nós vamos entrar em guerra. Deixando claramente essa informação. Nós vamos entrar em guerra e vão ter equipe para nos proteger. E eu acredito que o governo pode tentar. Não vou descartar essa possibilidade. Eu penso em tudo que pode dar errado e tento me cercar. Mas também eu sei que muitas pessoas do governo vão nos ajudar. Porque afinal, se as pessoas não nos ajudarem, as pessoas também vão ter o risco de não dar certo e eles também não se salvarem. Entendeu? E referente à questão de como vai ser o trabalho dentro das colônias, funciona da seguinte maneira. 4 horas você trabalha para o próximo. Você pode lavar banheiro, você pode ajudar a distribuir determinado alimento, você pode ficar auxiliando na segurança, você pode fazer N situações que vai ser um sistema de rodízio. 4 horas do seu tempo você vai ser tirado para você. O que é exatamente isso? Você vai ser obrigado a fazer uma atividade esportiva, você vai ter que voltar para a escola para aprender uma série de coisas que você nunca aprendeu, você vai aprender reiki, você vai aprender algumas terapias, você vai fazer algo que seja para a sua evolução pessoal. Você vai aprender marcenaria, você vai aprender uma série de coisas, porque quando as colônias forem abertas, cada um de vocês vai levar um grande kit, cada família, vai levar um grande kit para começar a vida nova, imaginando que lá de fora não tem nada. Porque, basicamente, a gente não sabe como é que vai estar lá de fora. Inclusive, até o momento de sair, nós vamos ter toda uma preparação, verificando se não tem radiação, vai ter se feito como vai estar os raios ultravioletas, vai ter uma série de questões nesse sentido. Entendeu? Mas se entrar o governo... Vou responder a pergunta do Ricardo Ferraz. Se entrar o governo, poderão ser problemas sérios? Claro que podemos. Mas é aquela história, nós estamos para uma guerra. Nós não estamos aqui para conversar. E nós vamos fazer tudo o que seja necessário para nos proteger. Só que eu sei que tem muita gente no governo que depois de determinadas conversas, porque às vezes a pessoa está lá no governo, você explica o que está acontecendo, ela passa a ser seu parceiro. Porque se ela não tiver lugar no bunker da presidência, ela vai morrer e a família dela vai morrer como todo mundo.
A partir do momento que uma pessoa em altos escalões entender que nós estamos fazendo isso para a humanidade, entender que nós estamos fazendo isso sem escolher quem vai, essa pessoa automaticamente está convidada para participar do projeto. Isso é uma questão de interesse mútuo. Ok? Bruno Rigotti, claro que isso não fica escondido do governo, estará ciente do projeto. Não tenho dúvida nenhuma que ele já está ciente. Inclusive, eu sei de que meu celular, meu computador é rastreado. Você entendeu? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas por que eu não tenho essa preocupação? Porque eu sei que tem pessoas maravilhosas dentro do governo, em cargos importantes do governo, que estão dispostas a nos ajudar. Inclusive algumas que podem até estar nos ouvindo nesse momento. Entendeu? E tem coisas que aqui a gente também não se fala, né? Pode falar do projeto. Tem certas coisas no projeto que vai estar completamente escondido. Ok? Referente à questão de apoio armado, Karina, nas colônias a gente vai ter proteção armada sim. Quem quiser levar suas armas será extremamente bem-vinda. Não quero doações de armas agora, porque isso realmente me traria problema com o governo. Ok? Nós vamos estar preparados para invasões. Sim, nós vamos estar preparados. Existem detalhes do projeto que eu não vou passar para ninguém. Ok? Porque isso são segredos do projeto que são necessários de ter. Porque isso querendo ou não querendo, a gente tem que agir sempre pensando nos dois lados. Tem pessoas boas, você pode ter pessoas ruins que queiram prejudicar o projeto. Nós trabalhamos sempre com as duas vertentes. É imaginar tudo que pode dar errado e se cercar. Respondendo à pergunta do Gil Mendes, uma pergunta mais extraterrestre, existe uma confederação no nosso cosmo, no sistema solar, que até que ponto interferiram durante a passagem desse astro? Bom, como vocês viram na palestra, a passagem do primeiro astro, o planeta Terra só não passou por tudo que nós deveríamos ter passado, porque houve um cluster de OVNIs. Tinha vários OVNIs atrás, neutralizando o campo do primeiro Lenin. Nós temos acesso a seres. Isso já foi falado numa palestra, inclusive. Tudo que a gente mostra é científico. Mas, entrando na questão dos acessos aos seres, que é através de um trabalho de sombreamento que eu faço e um trabalho de psicofonia que minha esposa faz. Os seres eles nos falam o seguinte: a Confederação Galáctica existe, ela está aqui nos ajudando. Inclusive, tem 2 documentários anexos ao documento que vocês vão receber, que eles chamam assim, OVNIs e Abduções Salvando a Humanidade. Nós mostramos em cima de provas oficiais que eles estão salvando a nossa pele o tempo inteiro. Eles, inclusive, vão nos ajudar na questão das colônias. Já estão. Mas eles vão nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Eles não vão acabar com o campo magnético do segundo Lenin, e eles têm tecnologia para isso, sim. Por uma razão muito simples. O planeta precisa passar por isso. O manto da Terra precisa ser renovado. E isso acontece periodicamente em todos os planetas. Inclusive, o que um ser nos falou uma vez, que já deveria ter acontecido isso. Então, é importante que as pessoas entendam que tudo que nós estamos falando, nós temos ajuda de todos os lugares. Ok? Vou responder uma última pergunta, Elaine. Helene Vieira. Essas terras onde serão construídas colônias serão doadas. 6.000 pessoas em uma colônia é muita gente. Tem que ter muita terra. Não, serão compradas. E é no meio do nada. Então é barato. Porque quando você pega uma estrada ou uma BR da vida, você pega e compra um terreno a 1 quilômetro de uma BR, é extremamente barata. É uma média de 150 a 200 hectares que vai ser o espaço necessário. Quem vai dar essa informação corretamente são os engenheiros. Eles são os responsáveis por estar passando tudo isso para nós. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá? Só um minutinho. Vou estar passando para vocês agora o link aonde vai estar todas as informações, ok? Essas informações, eu quero que vocês entendam que cada um tem um livre-arbítrio para poder fazer as pesquisas.
Ninguém precisa acreditar em nós. Não quero que as pessoas acreditem em nós. Vocês vão ter muito tempo para refletir sobre tudo que foi falado. O planeta está passando por esse processo que é cíclico, então não é algo que nós fomos responsáveis. Uma coisa que as pessoas infelizmente têm aquela concepção de que está faltando água, é responsabilidade nossa. Isso é uma mentira. Inclusive, existe um aquífero Guarani que pode ser muito bem abastecendo todo o nosso Brasil com ele. A parte que está faltando água não é feito porque não querem, os governos não querem fazer isso, porque eles querem nos matar aos poucos, ok? Porque tem que segurar a nós, porque quando nós começarmos a descobrir o que está acontecendo com o planeta, vocês já sabem, mas quando os milhões de brasileiros começarem a descobrir o que está acontecendo com o planeta, todos vão entrar em pânico e vão exigir do governo providências que o governo não vai fazer. É mais fácil eles nos trazerem doenças, como já estão fazendo, através das trilhas químicas também, com o timerol, que é feito à base de mercúrio e tem hoje na maior parte das vacinas, na nossa alimentação, que é péssima, nos transgênicos, nos agrotóxicos. O Brasil é campeão mundial em uso de agrotóxicos e várias outras situações que estão acabando com a nossa saúde. O nosso sistema de saúde é extremamente frágil. Então são uma série de situações que está acontecendo para que o povo não tenha forças de lutar contra tudo que está acontecendo. Estou colocando agora o link, vem com todas as informações para vocês baixarem. Lá tem links oficiais, tem vários vídeos que vão explicar tópico por tópico de tudo que nós falamos, ok? Não precisam acreditar em nós, tirem suas próprias conclusões, que isso é muito importante, ok? Agradeço mais uma vez a presença, Celso, de poder estar aqui falando com as pessoas, estar atualizando sobre tudo que está acontecendo com o planeta. Peço que acompanhem a nossa comunidade, Transição Planetária, as Verdades Escondidas. Lá diariamente nós estamos postando informações. Inclusive eu estou colocando o link aqui. Normalmente mesmo. Essa comunidade nós estamos colocando sempre informações diariamente, informações relacionadas ao projeto. Inclusive, quem quiser ficar a par de como é que está o andamento do projeto, acompanhe a comunidade. Nós estamos sempre colocando informações do que está acontecendo diariamente, que tudo é escondido de nós. Agradeço a presença, Celso. Sei que o nosso horário já chegou, consegui fechar toda a palestra nesse horário, dei uma corridinha. Legal, né? Que assim conseguimos fazer não um resumo, mas pegar bastante coisa daquilo que você havia proposto. Isso é muito bom. Ok, amigos, agradeço a todos que participaram aqui com suas perguntas, a todos que ouviram. Peço sempre que espalhem as verdades. Eu sei que muitas pessoas às vezes ficam pensando, mas se eu passar isso para os meus familiares, vão me chamar de louco. Lembre-se, os loucos que mudam o mundo. Ok, obrigado a todos. Obrigado, Luiz, obrigado, Ida. E assim que tiver mais informações, a Rádio da Terra está à disposição. Agradeço, obrigado. Paz e luz a todos. É isso, amigos. Rádio da Terra, mais uma vez, trazendo para você informações de pontos de vistas e de estudos de várias facções, de várias linhas e também movimentando aí o planeta Terra. Sejam sempre bem-vindos. Fiquem agora com mais programação musical da Rádio da Terra. E em breve, novidades, muito mais programas, muito mais entrevistas para vocês.